Olá, Shalom, a paz de Deus. Estamos aqui com mais um tema para você. Desta vez, as 3 fases da tentação. Mas eu quero aproveitar e te convidar, você que ama estudar a palavra, agora aqui no canal tem uma área de membro com muitos cursos. Tem Apocalipse, Parábolas, Daniel, São Israel, você que ama Israel. Então é só você entrar, se inscrever, se tornar membro e você terá direito a todos esses cursos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas 3 fases da tentação. Nós sabemos que num ambiente perfeito, Adão, ele foi tentado, ele e Eva, e falharam. Num ambiente perfeito, com presença de Deus, nenhuma necessidade, nada faltava para Adão. E Jesus, como Adão falhou, Jesus veio, 4.000 anos depois, Jesus veio para vencer aonde Adão foi derrotado. Jesus, ele também teve um confronto com as trevas. Eu digo que foram, assim como foi lá com Adão, era uma guerra entre 2 reinos. Na verdade, era a guerra do reino das trevas e o reino da luz. O mesmo vai acontecer com Jesus. Adão não venceu, mas Jesus vai vencer. E Jesus, ele venceu num ambiente que era totalmente inverso ao ambiente de Adão. Vamos ler aonde que Jesus estava? Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito, a partir do versículo 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos parar aqui. Aqui você já está vendo que o Espírito de Deus levou Jesus para um ambiente inóspito. O deserto de Israel, o deserto da Judéia, assim como todo deserto, é um lugar onde falta tudo. Falta água, falta alimento, falta lugar adequado para dormir. Você pode passar 1 dia, 2 dias, mas 40 dias e já é demais. Você sente falta do quarto, da cama, da água abundante, da comida, de tudo. Então, mas eu quero mostrar neste momento 2 coisas. Se Adão falhou no ambiente perfeito, tem muita gente que justifica os seus erros e o ceder à tentação por lança a culpa em algo que falta a ele. Eu menti porque eu tive medo. Então está falando que o medo daquela pessoa ou daquela situação é que o levou e o induziu a mentir e a pecar. Eu adulterei porque o meu casamento não estava bom. Bom, olha o que eu estou falando. Jesus venceu no deserto. Você também pode vencer as tentações em ambientes não favoráveis. Está faltando paz no casamento? Não é justificativa para o pecado. Olha para José. José faltava família, faltava aconchego, faltava amor na vida dele, naquele momento, na casa de Potifar. Mas não é por isso que ele cedeu ao pecado. Ele fugiu do pecado. Então Jesus, ele vai mostrar que não lance a culpa em situações ou em pessoas. Jesus estava no deserto e no deserto ele venceu. Ele foi lá para nos ensinar que é possível ao homem vencer a tentação em todas as áreas da sua vida. Eu vou ler mais um texto antes de continuar aqui em Mateus 4. Eu quero que você leia quais são as áreas que você precisa tomar cuidado. Em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, está escrito: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui está falando de desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida, que é o que Jesus vai vencer neste ambiente hostil que é o deserto. Aqui está falando de que Jesus, ele começou a jejuar
E depois de 40 dias ele teve fome. Quando a gente fala de 40, nós nos reportamos à palavra, quando a gente lembra de pessoas que venceram 40 dias de dificuldade, a gente tem que pensar em Davi e a nação de Israel, que enfrentaram 40 dias Golias indo ameaçar e indo ali confrontar o exército de Deus e o próprio Deus. Nós temos que lembrar também Sansão, porque Dalila, por 40 dias, sem cessar, ela ficou noite e dia pedindo para Sansão contar o segredo para ela. Isso foi uma tentação, induzir Sansão ao erro, induzir a nação a duvidar de Deus, no caso de Golias, do poder e a autoridade de Deus, mostrando que o inimigo era mais forte. E nós vemos também, sempre que o número 40 é dito aqui na palavra, está falando de um momento em que nós precisamos vencer. Esse número 40 é falar, é o teste. O 40 é o teste. A gente vê Jesus, então, jejuando 40 dias, da mesma forma que Moisés jejuou 40 dias, que Elias jejuou 40 dias, que os espias, eles foram até a terra prometida e andaram ali dentro, espiando 40 dias. Você vê que esse número se repete sempre, mas o nosso foco são as 3 fases da tentação. Nesta primeira fase, Jesus teve fome. E você vê que o diabo veio em cima da necessidade de Jesus. Jesus precisava de alimento. Jesus estava com fome. E não é esse tipo de fome que é do intervalo entre as refeições que você tem. É aquele tipo de fome que o próprio corpo já está se autoconsumindo. É um nível de fome desesperador. Ele passou 40 dias jejuando, então não é um nível de fome normal. E o diabo foi em cima da sua necessidade. E ele diz aqui em cima, a primeira momento da tentação foi em relação a necessidades físicas, era ao corpo de Jesus. Então, foi a necessidade em tudo que se relacionava à sua vida física. Essa é a primeira fase. A sua vida física, as suas necessidades, é ali que o diabo vai querer te tentar. É ali que ele vai querer, no teu momento de pior fraqueza, ele vai querer te tentar. Vamos ver uma pessoa que foi derrotada neste quesito? Sabe quem foi? Foi Esaú. Esaú teve fome e Esaú não conseguiu ter domínio próprio de pensar, mas peraí, não é o estômago que me controla? Sou eu que tenho domínio? Eu não vou vender a minha primogenitura por causa de um prato de lentilha, eu não vou. Mas não, ele se deixou vencer. E ali, Esaú perdeu tudo, porque ele foi dominado pelo seu desejo, pelo seu apetite. Agora vamos lá. O que eu quero te dizer é que você tem muitas vezes fome de coisas erradas. É aí que você vai vencer essa sua fome. Você não pode ter fome. Você casou com a primeira pessoa porque você tinha fome, desejo de sair do status solteiro. Você não orou, você não jejuou, você não buscou orientação de Deus. Você casou com a primeira pessoa que você achou que seria a pessoa ideal, mas às vezes você caiu na própria armadilha. Você mesmo se auto-sabotou, porque você tinha uma fome de amor, você tinha uma carência. Então é aí que você pode ser derrotado. Agora uma dica para você, no deserto, você não tem aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Tenha certeza, Deus vai mandar para você, nesse deserto que você está vivendo, no tempo certo, na hora certa, e aquilo que Ele tem certeza que é o melhor para a sua vida. Como Jesus venceu a tentação? Ele venceu, vamos ler no versículo, agora continuando em Mateus capítulo 4, no versículo 3, então o tentador se aproximou de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui o que o diabo estava querendo colocar em dúvida era o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Se você é Filho de Deus, prova. Era a identidade que estava sendo colocada em jogo. Quantas vezes o diabo ele vem com propostas imediatistas para você? Não, se você é filho de Deus, então faz isso, não é? Ele vem com uma resposta, porque nós somos, principalmente agora no século 21, nós somos uma sociedade urgente. Nós não temos paciência de esperar o tempo certo, muitas vezes. Mas o Senhor aqui, ele mostra muito bem que Jesus tinha uma certeza no coração dele: o pão viria. Ele tinha outra certeza no coração dele: ele não iria morrer de fome. E ele tinha outra certeza: Deus não erra, o Pai não erra, vai chegar na hora certa. Então ele não aceitou o pão errado na hora errada. Quando o diabo mostrou a pedra, muitas vezes você aceita propostas do deserto quando você está precisando, quando você está com sede de poder, sede de aceitação. Você aceita propostas que na verdade é uma resposta mais rápida do que aparentemente a resposta de Deus, mas é um pão que é miragem. No deserto você tem miragem, não é? Então quando você for dar a sua dentada, na verdade é pedra e você vai quebrar o dente. Então Deus está falando, tem que ser tudo na hora certa. Olha o que o povo quis um rei. O povo foi vencido pela necessidade de ter um rei. Eles queriam um rei na hora errada. Deus estava preparando um rei e o rei era Davi. Eles quiseram antes da hora, e o que aconteceu foi, eles viveram a consequência de ter escolhido antes da hora o rei, que ainda não estava preparado, e veio Saul. Então essa primeira fase da tentação você muitas vezes é vencido, porque você justifica pelo ambiente em que você está ou pela situação que você está vivendo. Não, eu errei por causa disso. Não justifique seus erros. Então vença a dificuldade, vença a sua pressa também. Nós vemos que muitas vezes você pode ser vencido pela pressa e você pode ser vencido pela fome daquilo que é errado. Você tem fome de amor, mas você coloca essa fome de amor em coisas e pessoas erradas e você assim se autodestrói. Segunda fase da tentação, o diabo veio, e então aqui no versículo 5 está escrito: então o diabo levou Jesus à cidade santa, ou seja, Jerusalém. E ele levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: mas aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Bom, agora Jesus é transportado, ele está no deserto, ele é transportado em espírito, ele é transportado para Jerusalém. E ele é colocado no lugar mais alto lá, no monte do templo. Até mesmo quando você vai para Jerusalém, eles mostram onde tenha sido provavelmente o local mais alto no monte do templo, aonde Jesus foi colocado. Então, essa palavra transportado, ela é importante. Uma das coisas que o diabo faz na segunda fase da tentação, a primeira fase, ele vai te tentar aonde você tem fome, aonde você tem necessidade. Na segunda fase, ele vai te transportar, ou seja, ele vai te levar, ele vai tentar te afastar do propósito de Deus, te levar para outro lugar. O Espírito levou Jesus para o deserto e ele queria levar Jesus por um atalho. Olha, esse caminho de Deus é muito demorado. É a mesma coisa que falar para José: José, Deus te deu um sonho com 17 anos, você está com 25 anos e ainda não aconteceu. Iria acontecer com 30 anos. E já pensou se José tentasse fazer do jeito dele?
Então ele estava tentando demover Jesus, ele estava tentando demover Jesus de fazer a coisa certa no tempo certo. Jesus seria exaltado, Jesus teria o seu nome acima de todo nome, e diante do nome de Jesus todo joelho teria e tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Mas o diabo queria fazer com que Jesus acreditasse que Deus Pai estava demorando. E Jesus, ele permitiu. É claro que Jesus ali, ele era 100% homem, 100% Deus. E ele permitiu ser transportado. Nada é feito sem a permissão de Deus. Só para te ensinar, para me ensinar, que nós não devemos aceitar os atalhos, que nós não devemos aceitar as propostas que nos afastam da vontade perfeita de Deus. E ele disse, olha, se atira, ele usou a própria palavra, você sabe disso. Ele usou o Salmo 91 para dizer para Jesus, olha, está escrito no Salmo 91, faz isso. Mas Jesus usou a palavra, porque a palavra fora do contexto, ela pode, isolada, você pode criar verdades. Nunca aceite isso na sua vida. Quando você for ler, leia por inteiro, leia o capítulo todo, veja o contexto, não isole um versículo para usar para sua própria vontade. Ele isolou um versículo, quando você isola, você pode distorcer, você pode levar o engano. E esse versículo nessa segunda fase da tentação, era distorcer a palavra de Deus, era manipular a palavra de acordo com aquilo que ele queria. Mas Jesus não seria enganado. E Jesus responde nessa segunda fase da tentação. Nós vemos aqui, então na primeira fase da tentação, eu disse para você que Esaú foi vencido pela fome errada. Agora, nessa segunda fase da tentação, vamos ver a resposta de Jesus e o que ele nos ensina com essa resposta. Ele diz no versículo 7, Jesus respondeu também, está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Foi isso que ele respondeu. Ele colocou agora a resposta, ele respondeu com a própria palavra e ele respondeu em cima, olha, esse versículo está isolado, não é isso não, eu não tenho que desafiar Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu não tenho que colocar Deus sendo desafiado, de jeito nenhum. Agora, nessa segunda etapa, se na primeira etapa foi uma tentação em relação ao corpo, que no caso, por exemplo, de Esaú, no caso de José, que eu mostrei, no caso de José, em relação à tentação dele adulterar com a esposa de Potifar, então tudo que se refere ao teu corpo. Agora, nessa segunda fase da tentação, é uma tentação na tua mente e nas tuas emoções. Aqui é a tua forma de pensar, te induzindo a pensar de forma errada, como foi o caso nessa segunda fase. Ele isolou um versículo para Jesus pensar, o pai está demorando, vou fazer do meu jeito, afinal está escrito na palavra, vou fazer do meu jeito. Teve uma vez, eu vou contar para você um testemunho que é triste. Eu fiquei muito magoada com uma pessoa, uma mágoa de morte. E eu justifiquei me manter magoada usando um versículo isolado aonde eu distorci. Quando eu reconheci que eu fiz isso, eu chorei e me arrependi. Qual foi o versículo? Você está curioso? Eu dizia para quem tentava me dizer, mas você não pode, você precisa perdoar. E eu dizia assim, você não pode deixar de falar, de cumprimentar. E eu dizia assim, olha, está escrito na palavra que Samuel, ele não olhou mais para Saul. E foi Deus que apoiou Samuel nisso. Gente, hoje eu não tenho vergonha de te contar, porque talvez o meu erro possa te ajudar. Porque eu usei um versículo isolado. E então, de repente, um dia, muito tempo depois, um ano depois, eu estava orando
E Deus começou a me confrontar com a sua própria palavra. Deus começou a mostrar como eu tinha isolado um versículo e que se eu tivesse que ver como um todo, eu teria que ver que Jesus me ensinou a perdoar 70 vezes 7, que Jesus, ele me ensinou a perdoar e amar o meu inimigo. Então eu não poderia usar um versículo isolado. Então cuidado quando você usa um versículo isolado, porque ataca a tua mente e ataca as suas emoções. Você está ferido, você está entristecido, no meu caso foi isso. E aí você começa a pensar de uma forma doentia e você quer um versículo para te respaldar. Mas eu digo para você, isso é a tua própria ruína. Como foi bom quando eu me arrependi e eu consertei aquilo que eu estava fazendo errado. Então não se deixe vencer na tentação que vai atacar a sua mente e as suas emoções. Diga como Jesus. Tire o versículo que você está usando fora do contexto e seja combatido pela própria verdade, que é a palavra de Deus. Terceira etapa da tentação, vamos ler agora o que o diabo continuou fazendo em seguida. Está escrito no versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Na segunda etapa da tentação, que eu falei que é um ataque à mente e às emoções, eu quero te mostrar uma pessoa que foi derrotada na segunda etapa. Na segunda etapa foi Judas. Judas, ele tinha tudo, ele tinha Jesus, mas ele queria mais. Ele queria a glória dos homens, ele queria o poder do Sinédrio, ele queria ser um dos 70 no Sinédrio. Por isso que ele foi lá agradar o Sinédrio e foi trair Jesus por apenas 30 moedas, mas você vê que ele não queria as moedas. Depois ele joga as moedas. Na verdade, ele queria poder, ele queria glória. E é nesse sentido aqui que ele foi derrotado, na mente e nas emoções. Agora, nessa terceira etapa da tentação, nessa terceira fase da tentação, você vê que o diabo leva Jesus. Você leu comigo? Ele levou agora a um alto monte. Primeiro ele levou lá em Jerusalém, no pináculo, ou seja, na cidade santa, no monte do templo, e depois ele levou a um alto monte. Muito se cogita qual foi o monte, Monte Hermon, Monte Tabor, Monte Sinai, não importa qual foi o monte. Ele levou a um alto monte e ele mostrou todo a riqueza do mundo, a glória do mundo, e ele disse: se você prostrado me adorar, você vai receber tudo isso que é meu. Ele é o pai da mentira, mas acredita que ele não estava mentindo? Porque ele conquistou o mundo. Jesus mesmo disse que ele é o príncipe do mundo. Jesus mesmo disse, ali Paulo mesmo chama de Deus desse século. Ele tem um reino. Aqui era a luta do reino da luz e o reino das trevas. Ele é o príncipe deste mundo, mas você é o príncipe de Deus. Então, mais uma vez, a luta entre as trevas e a luz, e aqui era em relação à soberba da vida. É o orgulho. Olha, o orgulho derrota tanta gente. O orgulho derrota tanto ministerialmente como profissionalmente. O orgulho destrói amizades. Tantas pessoas são destruídas pelo orgulho, e foi por causa do orgulho que o diabo ele perdeu tudo, porque foi o pecado principal dele, foi o orgulho. Ele queria ser igual a Deus, queria ser superior a Deus, ele queria ser adorado. E ele ali, ele sabia, ele conhecia Jesus de lá do céu. Ele sabia que ele estava falando com o Filho de Deus, e ele estava querendo vencer definitivamente o Filho de Deus, para eles ter não só por um tempo a terra, mas por todo o tempo, e ter o Filho de Deus agora, ferir o coração do Pai. Todas as vezes que o diabo, ele te leva a você
a amar mais coisas e posições do que a Deus, eu digo que ele está fazendo, ele está querendo ferir o coração do pai. É a mesma coisa, Salomão já tinha tudo. Deus se agradou em dar a Salomão riqueza, sabedoria. Por que Salomão ainda queria tanto a glória? Por que ele ficou orgulhoso a ponto de não ouvir mais a Deus e ele adorar outros deuses e fazer aquilo que Deus não queria? Por que ele fez isso? Porque o diabo conseguiu capturar o coração de Salomão, que recebeu o nome de Gedidias quando nasceu, de queridinho, amado de Deus. Mas o diabo queria ferir o coração do pai. Então eu digo para você, ele quer ferir o coração do pai, te levando a você a ser independente, a amar a glória. Você faz as coisas para Deus, mas porque você, na verdade, você quer ser reconhecido, você quer ser amado, você quer ter um título. Isso tudo te afasta da perfeita vontade de Deus. Não é só na igreja, não é só ministerialmente, é em tudo, é na sua vida profissional, é na sua vida, por exemplo, quando Saul, ele começou a querer competir com Davi e considerar Davi como seu inimigo, era nesse sentido, era o orgulho, o medo de perder o poder e o medo de ter alguma pessoa que tiraria o poder dele. Ele fez loucuras em nome deste medo. Então, cuidado. Olha o que Jesus disse. Você vai ter que sair daqui. Ele disse, você vai ter que, porque eu só vou adorar a Deus. Ele estava querendo ali, eram dois reinos, duas autoridades máximas. Jesus, a autoridade máxima no céu, e o diabo, a autoridade máxima no inferno. Se você se prostrar, eu sou o seu Senhor. Porque é assim que funciona. Se você me adorar, eu sou o seu Senhor. O que é que tem o senhorio na tua vida? Você mesmo que tem o senhorio da sua própria vida? É o dinheiro que tem o senhorio? Você está se dobrando diante do dinheiro? Você está se dobrando diante da fama? O que é que está fazendo com que você se dobre, ocupe o seu tempo, ocupe a sua mente, ocupe todo o seu ser? O que é, diante do que você tem se dobrado e tem te dominado? Analisa a tua vida e diga como Jesus, eu não vou me dobrar. Eu só adoro a Deus, eu só me prostro a Deus. Ele é a autoridade sobre a minha vida. E com isso, Jesus vencendo essas três fases, olha o que está escrito no versículo 11. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Que lindo! É claro que Jesus vencendo as três fases, o que é que aconteceu? Os anjos estavam lá esperando, já estava pronta aquilo que ele mais precisava. O que ele precisava? De comida. Ele precisava de comida, ele precisava beber. E os anjos estavam prontos ali. Só Jesus precisava vencer essas três fases para o milagre chegar na vida dele, para a provisão chegar na vida dele. Eu digo, você está se sentindo assim? Você está se sentindo testado, tentado? E vença a tentação, porque Deus está com aquilo que você mais precisa ali pronto para ser dado a você no final dessas três fases. José, ele venceu todas as fases da tentação e no final tinha o trono aguardando a ele. Você sabe, quando Isaac, ele venceu todas as fases da tentação e no final teve ali para ele esperando a fase de desistir da promessa, de tentar do jeito dele, mas ele esperou e orou por um filho 20 anos e no final Deus deu gêmeos, não deu só filho, Deus deu gêmeos. Então tenha certeza, o pão que você precisa está no final de toda essa tentação. Vença essas três fases da tentação e o Senhor é contigo. Essa última fase é na tua vida espiritual. Se a primeira é na tua vida carnal, a segunda é na tua vida emocional, a terceira é na tua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe, você que é um vencedor e vai vencer essas três fases da tentação, em nome de Jesus.